Os pais de família, há uns 60, 70 anos aqui atrás, que morava nas fazendas, no sertão, sofria demais, as mulheres principalmente. Minha mãe foi uma dessas mulheres sofredoras. Meus pais são baianos de Correntina. Quando meu pai e minha mãe vieram da Bahia, eles vieram direto para o município de Baliza. Baliza é Goiás também. E para a fazenda de um cidadão que chamava Carlos e era conhecido como Carrustino. Esse cidadão, ele era alemão e trabalhava com muita gente. Ele mexia com plantio de cana, mexia com engenho de fazer cachaça, produzir cachaça. Então, meu pai trabalhou para esse homem um bom tempo. E meu pai era o carpinteiro da fazenda. Depois, em 1951, meus pais mudaram para uma região chamada Capivara. Um ano depois, em 1952, mudaram para o Rio do Peixe, onde hoje é Doverlândia. Meu pai comprou uma terrinha na margem do Rio do Peixe, onde nós foi criado. Entre homem e mulher, nós somos 12 irmãos. E naquela região do Rio do Peixe, naquela época, tinha cobra demais. Lá onde meus pais moravam, por exemplo, dava muito cascavel, jararaca, jaracuçu. Tinha uma outra cobra que o povo falava de cainana, jiboia. De vez em quando a jiboia pegava umas galinhas da minha mãe lá. E, enfim, era uma cobraiada danada. Direto minha mãe estava matando cobra lá. Uma hora cascavel, outra hora era jararaca. Tinha uma outra cobra chata também, que ela ficava chatinha no chão, que a gente quase não via, que ela era quase da cor da terra. E então era um perigo danado. E era um trabalhão danado para minha mãe. Minha mãe, mas meu pai enfrentou muita dificuldade naquele sertão. Dificuldade de trabalho, dificuldade financeira. Meu pai tinha essa terrinha lá, mas ele não, para falar a verdade, ele não gostava muito de roça, não. Ele não era muito de puxar o cabo de enxada, não. Mas na carpintaria, no cabo da enxó, ele trabalhava o dia inteiro de camisa molhada de suor. E então ele trabalhava mais, vivia mais, era para as fazendas, trabalhando para os fazendeiros, para ganhar o sustento da família. E a maior parte do tempo minha mãe ficava era sozinha. Minha mãe sofreu demais, coitada da minha mãe. E, e eu tenho uma pequena lembrança de uma passagem que aconteceu com nós, quando nós era pequeno. Na época eu acho que nós era cinco. Era a nega, que é a mais velha. A nega chamava Maria José, hoje ela já é falecida e era conhecida como Nega. Era a Nega, a Geralda, a Marina terceira, a Ana Lúcia e eu. Deixa eu conferir no dedo ver se é cinco mesmo. Vamos ver. Nega, Geralda, Marina, Ana Lúcia e eu. Nós era exatamente cinco. E minha mãe lavava roupa vazia, buscava água para beber e cozinhar tudo no rio. Lá tem um córrego que na época da chuva ele tinha muita água, era quase um pequeno ribeirão. Mas na seca ele seca, fica só o poço. E nas águas então facilitava mais para minha mãe, porque o córrego ficava bem mais perto do que o rio. O rio, além de ser bem mais longe, tinha uma ladeirona para subir e descer. Descer e subir, aliás. E
Então eu tenho uma pequena lembrancinha dessa passagem que aconteceu com nós. Um dia, minha mãe encheu a gamela de vazia, porque nem bacia não existia ainda naquela época, nem bacia não existia ainda por lá. Minha mãe usava era uma gamela feita da madeira de tamboril, que meu pai fazia, aquela gamela pesada, e ela enchia aquela gamela de vazia e ia para o rio. E aconteceu um dia que ela estava no rio lavando vazia e uma cobra entrou dentro de casa lá no meio de nós. E, e eu não lembro bem qual das meninas que ficou de um lado chamando as outras. Sai daí, vem pra cá, senão a cobra morde vocês. E eu na porta, pelejando para subir no batente da porta. Eu era muito pequeno na época ainda. E pelejando para subir no batente da porta. E eu não lembro qual das meninas que ficou de um lado chamando as outras. Sai daí, senão a cobra te morde. E a cobra liavando lá no meio das três e eu pelejando para subir o batente da porta. E quando minha mãe chegou do rio, com a gamela cheia de vazia que ela tinha lavado, ela só fez assim, balangou a cabeça, jogou aquela gamela com vazia e tudo pro chão e gritou: Meu Senhor, bom Jesus, meus filhos estão todos três ofendidos. E aí botou um pé do outro lado da cobra, de forma que a cobra ficou entre meio as pernas dela. E ela foi pegando o menino pro braço e arrastando e jogando para trás. E depois ela foi olhar, ver se os meninos tinham ferimento, ver se a cobra tinha ferido os meninos. E ela pegou uma taboca e matou aquela cobra. Aliás, ela já tinha uma taboca guardada lá propriamente para matar a cobra, que era direto ela matava a cobra. De vez em quando lá dava muita jiboia também, de vez em quando a jiboia pegava uma das galinhas dela e ela metia a taboca nessa jiboia e matava. Minha mãe era uma mulher, uma baiana muito disposta, muito trabalhadeira e positiva também. O que ela tinha de falar para a pessoa, ela não rodeava touca, ela falava no tampo da cara. E minha mãe foi uma mulher muito sofrida, que Deus tenha ela num bom lugar lá no céu. E o meu pai também foi muito sofredor e foi um bom pai, foi um pai muito bom para nós. Faleceu em 2011, que Deus dê ele um bom lugar lá no céu também. Pois é, e aí hoje eu lembrei desse caso, dessa passagem que aconteceu com nós, e isso já deve ter mais ou menos quase uns 70 anos, ou 70, porque hoje eu estou com 73. Na época eu era bem pequeno, eu não lembro bem a idade que eu tinha não, mas eu era bem pequeno. Portanto, já faz aí quase 70 ou 70 anos que isso aconteceu. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aí para relembrando, relembrando o passado, esse passado que nós passou lá no Rio do Peixe, que hoje é do Uberlândia.